E se eu te dissesse que uma participante passou semanas sendo subestimada, planejou cada movimento na sombra, e quando chegou a hora, ela virou o jogo de uma vez só? Pois é, isso aconteceu, ao vivo, na frente do Brasil inteiro. Jordana venceu a prova do líder do BBB 26. E a comemoração dela? Foi uma das cenas mais comentadas da temporada inteira. Mas aqui nesse canal a gente não fica só na superfície. A gente vai fundo. A gente analisa o que aconteceu. O que isso significa pro jogo? E por que essa vitória pode ter mudado tudo? E olha, se você ainda não é inscrito aqui, aperta o botão agora. Porque esse canal cobre o BBB 26 todo dia, com análise de verdade, sem enrolação. Bora? Antes de qualquer coisa, você precisa entender o que estava em jogo nesse momento. Jordana não estava apenas competindo por um quarto de líder. Ela estava competindo pela própria sobrevivência no programa. Ela mesma disse, dias antes da prova, em conversa dentro da casa: "Eu preciso ganhar a liderança." Não foi uma frase jogada ao vento. Foi uma declaração de quem calculou cada passo. De quem sabia que sem a coroa, o próximo paredão poderia ser o dela. E aí, minha gente, ela foi lá e fez. Isso não é sorte. Isso é mentalidade de jogo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Para entender o tamanho dessa conquista, a gente precisa voltar um pouco. Jordana entrou no BBB 26 como aquela participante que muita gente colocou em segundo plano. Não era a mais barulhenta. Não era a mais polêmica. Não era a que dominava todas as conversas. Mas sabe o que ela era? Ela era observadora, calculista, cirúrgica. Enquanto todo mundo gritava, ela escutava. Enquanto todo mundo se expunha, ela se posicionava. E semana após semana, ela foi sobrevivendo, construindo, tecendo uma teia de estratégias que a maioria nem percebia. Ela é advogada na vida real. E fora do programa já demonstrou que pensa de forma analítica. Essa característica apareceu dentro da casa em cada decisão que ela tomou. Então, quando ela venceu a prova do líder, não foi um acidente. Foi o resultado de semanas de preparação mental. E se você ainda não deu o like nesse vídeo, esse é o momento. Ajuda demais o canal a levar esse conteúdo para mais gente. Agora vamos ao que você quer saber. Como foi essa prova? A 16ª prova do líder do BBB 26 foi tensa do início ao fim. Daquelas que prendem você na tela sem conseguir desviar o olhar. Os participantes estavam no limite físico e mental. Porque na reta final do programa, as provas não são feitas para ser fáceis. Elas são feitas para quebrar quem não está preparado. E os outros participantes? Eles também foram no tudo ou nada. Mas teve um momento específico, aquele ponto de virada, onde deu para perceber que Jordana estava em outro nível, concentrada, focada, como se nada ao redor existisse. E quando ela cruzou a linha de chegada, a reação dela disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Olha, tem comemorações no BBB que são protocolares. Um sorrisinho, um abraço, um agradecimento. E tem comemorações que são viscerais, que saem do fundo da alma, que mostram o quanto aquela pessoa precisava daquele momento. A de Jordana foi a segunda opção. Ela explodiu. Foi uma liberação de tudo que ela estava segurando. A pressão das últimas semanas, o medo de ir ao paredão, a estratégia que ela carregou sozinha por tanto tempo. Tudo isso saiu naquele grito de vitória. E sabe o que é fascinante? O público sentiu isso. As redes sociais sentiram isso. O clipe da comemoração dela viralizou em minutos. Porque a gente não se conecta com personagens. A gente se conecta com emoção real. E o que Jordana mostrou naquele momento foi emoção de verdade. Eu quero saber, você ficou emocionado também? Comenta aqui embaixo. Isso me diz muito sobre como o público está vendo ela nessa reta final. Ei, pera um segundo aqui. Sabe aqueles famosos que a gente vê no BBB? Nos programas da Globo? No Instagram? Sempre com o corpo definido, com energia absurda, mesmo com uma rotina insana? Eu descobri o método que eles usam. E não é academia de luxo. Não é personal trainer que cobra uma fortuna. Não é dieta maluca. É um método simples, acessível, que qualquer pessoa pode aplicar em casa, na correria do dia a dia, sem gastar rios de dinheiro. Eu deixei o link na bio do canal. É gratuito para quem tá assistindo agora. Depois que o vídeo acabar, vai lá conferir. Você vai entender por que os famosos vivem nessa forma. Agora continua comigo, porque ainda tem muita coisa boa sobre a Jordana. Agora vamos falar de algo que revela muito mais sobre o jogo do que a própria prova. A reação dos outros participantes quando Jordana venceu. Porque dentro da casa do BBB, ninguém consegue esconder completamente o que sente. A câmera captura tudo. O sorriso que não alcança os olhos. O abraço que demora um segundo a menos do que deveria. O olhar que dispara para o chão antes de fingir alegria. E depois que a adrenalina da prova baixou, começaram as conversas nos cantos. As alianças sendo reavaliadas. Os planos sendo refeitos. Porque agora, com Jordana no poder, o tabuleiro do jogo mudou completamente. Quem era aliado dela ganhou uma camada extra de proteção. Quem era adversário começou a sentir o chão tremer. É essa dinâmica que faz o BBB ser impossível de parar de assistir.
Jordana com a coroa na cabeça muda tudo. E eu vou te explicar por quê, ponto por ponto. Primeiro, ela está imune. Isso significa que, pelo menos essa semana, ninguém pode tirá-la do jogo diretamente. Segundo, ela tem o poder de indicação. E depois do que aconteceu nas últimas semanas dentro da casa, essa indicação carrega um peso enorme. Terceiro, e esse é o mais importante, ela tem a narrativa. Quem vence a liderança domina o assunto. Domina as conversas dentro da casa. Domina as redes sociais. E narrativa no BBB é poder real. A pergunta que todo mundo está fazendo agora é: o que Jordana vai fazer com esse poder? Ela vai usar para se proteger? Vai usar para fortalecer alianças? Ou vai fazer uma jogada ousada que ninguém espera? Me fala nos comentários o que você acha. Escreve a sua previsão aqui embaixo. Vamos ver quem acerta. Agora vamos ao Tribunal do Povo, as redes sociais. O perfil oficial do BBB postou o momento da vitória e em minutos tinha mais de 70 mil curtidas. 70 mil pessoas reagindo a um único post. Isso não é pouca coisa. E os comentários? Foram ao extremo dos dois lados, como sempre acontece quando alguém polariza o jogo. Tinha quem estava em festa total. Finalmente, ela merecia demais essa liderança. Jogou limpo o tempo todo. Tinha quem ficou tenso. Agora ferrou. Jordana com o poder é outra história. O jogo virou. E tinha ainda aquele comentário que resume tudo com perfeição. Ela disse que precisava ganhar. E foi lá e ganhou. Respeito. Isso resume Jordana nessa temporada. Uma participante que fala o que vai fazer e vai lá e faz. E no BBB isso é raro. Muito raro. E se você que está assistindo acha que ela vai longe nesse jogo, deixa um coração aqui nos comentários. Quero ver quantas pessoas acreditam nela. Chegou a hora da minha análise franca. Sem filtro. Jordana vencendo a liderança foi um dos momentos mais importantes da reta final do BBB 26. Não só pelo que representa no jogo dela, mas pelo que representa para o programa inteiro. Ela chegou nesse ponto sem ser a favorita do entretenimento fácil, sem polêmica barata, sem performance exagerada. Ela chegou aqui jogando, de verdade. E isso, pra mim, é o tipo de participante que o BBB precisa para se tornar memorável. Minha previsão? Jordana vai usar essa liderança de forma cirúrgica. Ela não vai desperdiçar o poder. Ela vai fazer uma jogada que vai ser comentada por semanas. E o resultado dessa jogada vai definir se ela chega à final, ou se ela cria inimigos demais no caminho. De qualquer forma, vai ser incrível de assistir. Então é isso, pessoal. Jordana venceu. Jordana planejou. Jordana executou. E agora o BBB 26 entrou de vez na sua fase mais eletrizante. Antes de você sair daqui, faz 3 coisas rapidinho. Vamos, se inscreve no canal. Aperta o botão vermelho agora. A gente cobre o BBB 26 todo dia com análise de verdade. Deixa o like, parece simples, mas faz toda a diferença para o canal crescer e chegar em mais gente. Comenta aqui embaixo. Me fala em uma palavra só. O que você acha que Jordana vai fazer com o poder de líder?